1 Samuel, capítulo 4, versículos 20 em diante. Ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou ao menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada e por causa do seu sogro e de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Amém. Esta é uma história muito triste da história de Israel. Um momento difícil na história de Israel que conta, na verdade, a história de uma mulher que estava grávida e tem um filho. Com certeza em Israel, e para as mulheres, ter um filho é a maior alegria, é a maior emoção poder dar à luz uma criança. Mas esta mulher não tinha nada a comemorar pela tragédia que havia acontecido naquele dia, naqueles dias, na vida da sua família, na sua casa. Não havia motivos para sorrir, não havia motivos para estar alegre, não havia motivos para celebrar o nascimento deste menino, desta criança, que já nasceu com uma marca na sua vida. Esta mulher viveu no período dos juízes de Israel. A Bíblia fala que quando não havia rei, cada um fazia o que achava mais correto. E embora este texto esteja no livro de Samuel, a época ainda era a época dos juízes. O juiz que julgava Israel era Eli, que era o sacerdote. O sacerdote julgava Israel numa pequena cidadezinha chamada Siló, onde estava o tabernáculo de Moisés, e ali o tabernáculo ficou por mais de 400 anos, e ali estavam os sacerdotes, e ali estava a arca da aliança, naquele lugar no Santo dos Santos, e ali a glória do Senhor, a presença do Senhor, havia acompanhado a Israel desde a terra do Egito, quando Israel saiu do Egito e atravessou o Mar Vermelho, e foi pelo deserto, e a Bíblia diz que uma nuvem estava lá durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite, a manifestação visível da presença de Deus, da glória de Deus que acompanhou a Israel. E quando Moisés fez o tabernáculo, a glória de Deus desceu ali naquele lugar. A Bíblia diz que de maneira que Moisés, ele não conseguia entrar naquele lugar, tal era a presença da glória de Deus, a presença de Deus. Quando a gente fala a glória de Deus, nós estamos querendo dizer a presença de Deus, porque Deus, ele é cheio de glória. E ali no tabernáculo estava a presença de Deus, estava a glória de Deus sobre Israel. Mas Israel estava longe do Senhor, na verdade. E o tempo dos juízes foi um tempo terrível. A história das trevas da história de Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. E a Bíblia diz que agora os filisteus, eles vêm contra Israel numa batalha a 30 quilômetros da pequena cidade de Siló. E Israel se põe em guerra contra os filisteus e vão para a guerra, mas acontece uma tragédia, porque Israel perde a guerra e 4.000 homens morrem naquele dia. Aqueles que fogem do campo de batalha voltam para Siló, onde está o sumo sacerdote, e eles choram, e eles pensam: o que é que nós vamos fazer? Então alguém tem uma ideia: nós vamos pegar a arca da aliança, a arca, a presença de Deus, e vamos trazer para o meio do acampamento de guerra, porque então nós vamos obter a vitória na guerra. A gente algumas vezes pode pensar que a vitória está em coisas, a vitória está em métodos, a vitória está em objetos. Nós podemos às vezes pensar que a nossa vida vai ser abençoada simplesmente por termos uma Bíblia aberta na sala da nossa casa, ou por simplesmente nós guardarmos um amuleto, ou porque nós trouxemos a folhinha de oliveira lá de Jerusalém, e nós vamos colocar lá na estante
diante da nossa casa, e a nossa casa vai ser abençoada. E você pode pensar que por colocar um objeto na porta da tua casa, a tua casa está protegida contra todo mal. E foi o que Israel estava pensando: vamos pegar a arca da aliança, onde está a presença de Deus, e vamos levar para o meio da guerra. Só que acontece o inesperado, porque a Bíblia diz que Israel é derrotado novamente diante dos filisteus, e os filisteus veem a arca e matam os 2 sacerdotes, Ofni e Finéias, que estavam carregando a arca do Senhor, os filhos do sumo sacerdote Eli, os 2 homens mais importantes da hierarquia religiosa depois do sumo sacerdote em Israel, e matam aqueles 2 homens, e pegam a arca e levam embora para a sua terra. E Israel fica desesperado, e o mensageiro volta para a cidade de Siló para anunciar a tragédia que havia acontecido. Quando o sumo sacerdote, que estava já um homem velho, já não enxergava direito, ele estava sentado na porta do tabernáculo, quando o mensageiro chega e ele pergunta como foi a guerra, e o mensageiro fala: eu te trago más notícias, porque seus 2 filhos foram mortos e a arca do Senhor foi levada. E quando ele ouviu aquela palavra a respeito da arca de Deus, ele caiu para trás da cadeira que estava. Ele era um homem gordo, velho, pesado, e ele bateu o pescoço, quebrou o pescoço, morreu naquela hora. Então a notícia chega para a mulher de um deles, a mulher de Finéias, e alguém fala para ela o que havia acontecido, que o seu sogro havia morrido e que o seu marido havia morrido, e ela entra em estado de parto, e ela dá à luz a uma criança, mas a Bíblia diz que não há nenhuma alegria no seu coração. Ela diz que ela, porém, não fez caso disso. As mulheres falaram para ela: olha, não tenha medo, porque você teve um filho. Mas ela não fez caso disto, não respondeu nada, ficou calada. Eu vejo nesse texto aqui 2 coisas, nesse pequeno versículo. Eu vejo a dor e eu vejo a esperança. Eu vejo a morte, porque ela morreu no parto. Esta criança nasceu sem pai, sem mãe. Esta criança nasceu sem o sacerdote, que era o símbolo da presença de Deus em Israel. Esta criança nasceu com um nome que iria lembrar para sempre a sua história. Foi-se a presença de Deus, foi-se a glória de Israel. Foi um dia triste, um dia de morte. Ela, quando tivesse 20, 30 anos, ela iria se lembrar da história contada para ela desde quando ela era pequena. Olha, o dia que você nasceu foi o dia mais triste da história de Israel, porque naquele dia a arca do Senhor foi levada embora, o seu avô morreu, o seu pai morreu, a sua mãe morreu. Era uma história de dor, uma história que traria com certeza traumas na vida daquele pequeno menino. Era uma história terrível de morte, mas ao mesmo tempo era uma história de vida, era uma história de nascimento, era uma história de esperança, porque sempre quando se nasce um ser humano na terra, nasce uma esperança. Sempre quando se nasce um ser humano na terra, começa uma nova história, uma nova vida, novos projetos, novos planos, novos sonhos para alguém. Então, às vezes a vida, ela é vivida entre a dor e a esperança, entre a tragédia e a vitória, entre o choro e a alegria, entre aquele sentimento de derrota e um sentimento de que algo maravilhoso vai acontecer sobre as nossas vidas. Às vezes na nossa vida tem coisas que nós precisamos enterrar. Você não pode viver com um defunto. Aquele menino não poderia carregar a sua mãe agora para o resto da sua vida. Você não pode viver com as histórias que você passou, as coisas que marcaram a sua vida, as coisas que levaram você a sofrer. Você não pode carregar aquilo para sempre. Toda morte precisa
de um enterro. Todo morto precisa ser enterrado. Tudo aquilo que ficou para trás precisa ser deixado para trás. Tudo aquilo que causa dor e causou dor em nossa vida precisa ser deixado para trás. Há momento na nossa vida em que nós precisamos deixar algumas coisas para trás e falarmos: bom, é uma nova vida que eu posso ter diante de mim. A gente às vezes fica preso na morte, quando nós devemos olhar para a vida. A gente fica preso nas perdas, a gente fica preso nas tragédias, mas toda tragédia tem um fim e algo novo pode acontecer no dia seguinte em nossa vida. Então nós somos um povo de esperança. Deus não desistiu nunca da gente. Esses dias eu li algo que alguém escreveu, que estava longe de Deus, não conhecia o Senhor, doente, e ele escreveu falando: Senhor, eu te agradeço porque o Senhor não desistiu da minha vida. E é verdade, Deus não desistiu da sua vida, Deus não desiste de você, não importa o que aconteceu na sua história, Deus não desiste de você. Deus é um Deus de novas chances, Deus é um Deus de novas oportunidades, Deus é um Deus de novos começos. Para você sempre Ele tem um novo começo para a nossa vida, meu amado. Às vezes o pior dia da história pode ser um novo começo na nossa vida. Às vezes o pior dia, o dia de luto, o dia de lágrimas, o dia da perda, o dia da morte, o dia da tragédia, o dia em que todos choram, há choro em todas as casas, a lamentação em todas as casas. Milhares de soldados morreram, Israel foi derrotado, a arca foi levada embora de casa, a morte de pessoas. Mas toda a história que Deus coloca na sua palavra tem uma esperança. Cabode pode significar uma tragédia, mas Cabode pode ser um novo começo também. Cabode pode ser um momento de reflexão, pode ser um momento de eu analisar a minha vida, de eu pegar as tragédias e colocar em frente dos meus olhos para analisar, esquadrinhar por que eu cheguei naquele lugar, por que aquilo aconteceu, por que nós somos derrotados, por que nós sofremos, por que nós perdemos, por que nós choramos. Será que eu errei? Será que eu deveria ter feito as coisas de maneira diferente? Será que eu fui precipitado nas escolhas e decisões que eu tomei na minha vida? Será que eu não fiz o que eu deveria fazer? Será que eu não obedeci a Deus? Será que eu não preciso parar na minha vida e me arrepender e falar: Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa por eu ter chegado nessa situação. A vitória sobre a sua vida está no Senhor, não está nos objetos. O salmista falou: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós faremos menção do nome do Senhor dos exércitos. A vitória não está em você ter uma Bíblia aberta na tua casa. A vitória está em você obedecer esta Bíblia que está aberta na tua casa. A vitória não está num amuleto que você coloca na sua porta. A vitória não está em você bater 3, 4 vezes numa madeira. A vitória está em confiar no Senhor, que nunca nos deixa, que sempre está conosco nas horas difíceis ou nas horas de alegria. É o Deus que está conosco lá no vale, como Davi falou: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Às vezes lá no vale da sombra da morte Ele está lá, ou Ele está lá no topo da montanha com a gente também, porque Ele jamais nos abandona, meu amado. Você pode estar no fundo de um poço como José estava, e o Senhor estava lá com ele. Você pode estar numa prisão como José estava, e o Senhor estava lá com ele. Deus não abandona jamais, meu amado. De toda tragédia pode sair um novo começo de vitória em nossa vida, meu querido. O choro não é para sempre. O choro dura um dia, dura uma noite, às vezes dura um mês, algumas vezes duram 6 meses, algumas vezes nós podemos chorar até por mais, por um ano, mas a alegria com certeza vai vir, a alegria com certeza vai vir, a bênção vai vir. As portas que hoje são fechadas, amanhã podem estar abertas.
As coisas pelas quais hoje nós choramos, amanhã nós podemos rir e nos alegrar. As perdas que nós sofremos em nossa vida, Deus é poderoso para nos dar e fazer muito mais abundantemente do que quanto nós pensamos, pedimos, acreditamos, oramos, imaginamos. Você pode orar por algo e Deus surpreender você com algo maior para a tua vida. Você pode esperar por algo bom e Deus tem algo muito melhor para a sua vida, meu amado. As promessas do Senhor para a nossa vida são muito maiores do que nós possamos sonhar ou imaginar. Deus falou para Israel: eu sei muito bem os planos que eu tenho a teu respeito, planos de paz e para vos dar esperança e um futuro. Deus sempre tem coisas boas para nós. O que aconteceu com este menino? Não sei. Eu não sei quem o criou, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se muitas vezes ele se lamentou na sua vida. Com certeza não é fácil ser órfão. Com certeza ele iria na infância perguntar do seu pai, da sua mãe. Com certeza ele iria pensar o que aconteceu. Com certeza, talvez ele poderia pensar sobre Deus: por que é que eu estou assim? Por que que aconteceu esta tragédia? Talvez aquele menino foi criado observando a Samuel e observando pessoas que amavam a Deus. Talvez este menino foi criado para amar ao Senhor e temer ao Senhor. Sabe, meu querido, o que eu quero dizer é que Deus dá a você a capacidade de fazer novas escolhas. Você não pode mudar o que foi errado no passado. Você pode tentar consertar, você pode pedir perdão, você pode ressarcir, você pode pagar pelos teus erros, mas você não consegue mudar o que já foi feito. Mas você tem a chance de começar algo novo a partir de hoje. Você tem a chance de começar uma história nova. Você tem a chance de ter sonhos novos, de começar uma nova vida e de trazer a presença de Deus para a sua vida, para dentro da sua vida agora, meu querido. Sua vida não precisa ser uma tragédia, porque você nasceu numa tragédia. O Senhor falou em Apocalipse 2 para a igreja de Éfeso: eu conheço as tuas obras, eu sei que você faz muitas coisas boas, que vocês provaram falsos apóstolos que apareceram no meio de vocês, mas eu tenho, porém, contra ti uma coisa: que você abandonou o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras. O que é que fez na sua vida que a presença de Deus saísse? O que é que aconteceu? Qual é o estilo de vida que você está vivendo? Como você está gastando o teu tempo? Como você está gastando a tua vida? Se vocês se voltarem para o Senhor, tirar de entre vocês os deuses estranhos, preparar o coração e servir só a Ele, Ele vai livrar a vida de vocês, Ele vai abençoar vocês. E a Bíblia diz no versículo 4, que então os filhos de Israel tiraram dentre si os balins e os astarotes e serviram só ao Senhor. Depois da tragédia pode ter esperança, meu amado. Depois da morte pode nascer um novo sonho. Depois da perda pode ter um novo começo. Se a gente se voltar para Deus, se a gente se arrepender, se a gente consertar a nossa vida, se a gente esquadrinhar o nosso coração, tudo pode ser novo em nossa vida. Nós não precisamos ficar e morrer na tragédia. Nós podemos andar na vitória. Nós não precisamos ficar no choro. Nós podemos ter alegria. Nós não precisamos ficar lamentando as coisas que aconteceram. Nós podemos ter esperança pelas coisas que vão acontecer em nossa vida, que são boas e maravilhosas, que é o que o Senhor tem para cada um de nós, meu amado. Graça me revestiu e me supriu.
Bom dia, é um prazer estar novamente aqui com você nesta manhã. Eu espero que Deus tenha falado com a tua vida, abençoado a tua vida através das músicas, através da pregação da Palavra de Deus também. Gostaria de orar por você. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero orar por cada uma dessas pessoas que estão me assistindo nesta manhã, pedindo a bênção do Senhor sobre as suas vidas, suas casas, que Teu Espírito Santo possa estar agindo, Senhor, neste lar, nesta manhã, trazendo cura para o coração, trazendo cura para as emoções, trazendo cura física, em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor opere milagres nesta manhã na vida desta pessoa, abençoa a sua casa, o seu lar, o seu casamento. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queria convidar você também para visitar a Igreja Bíblica da Paz. Nós temos cultos todos os domingos às 10 horas da manhã e às 7 horas da noite. Temos cultos às terças-feiras à noite, às 8h30, o Amor em Movimento. Temos cultos também aos sábados, às 8 horas da noite. Vai ser uma alegria receber você. Você também pode me acompanhar aí pelas redes sociais. Você pode entrar no canal do YouTube e acompanhar aí o nosso programa. Daqui a pouquinho vai estar aí no meu canal do YouTube e você pode acompanhar e convidar pessoas para assistir também e ser abençoado por uma palavra aí que vai tocar a tua vida, abençoar a tua vida também, tá bom? Você pode me acompanhar nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e ser abençoado pelas postagens, por mensagens, por aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas, tá bom? Deus abençoe você, espero você a semana que vem. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau. Se você tem sido abençoado com o nosso programa, não deixe de contribuir com esse ministério.
Sua ajuda fará com que a palavra de Deus alcance milhares de lares no Brasil. Ore, divulgue e contribua. Associação Proclamai. Nos bancos: Itaú, agência 8725, conta corrente 14441, dígito 7. Ou Bradesco, agência 2103, conta corrente 029236, dígito 2.